Estamos começando pela TV Inova SC, mais um programa Venda Mais para você empreendedor que está buscando novas oportunidades de negócios, para você que quer vender mais, claro. E claro, para vender mais, ou você precisa agregar valor, conquistar mais clientes. E no case de hoje, na história que a gente vai contar hoje para você, tem justamente esse apelo, Como é que você pode conquistar mais clientes ou como é que você pode melhorar a sua marca, o seu padrão, o seu estilo de empresa também para conquistar mais cliente e acabar vendendo mais. Então hoje a gente tem aqui como convidada a diretora executiva do Instituto de Design, Inovação e Tecnologia, o IDIT, que é a Gisela Simões. Tudo bem, Gisela? Como é que você está? Tudo bem, Alexandre. Tudo certo e contigo? Obrigada pelo convite. Obrigado também por ter aceitado o nosso convite aqui. É um privilégio. Bom, você é uma especialista em branding, E a gente sempre fica se perguntando, poxa, mas a gente se preocupa tanto às vezes com o marketing da empresa, como que a gente chega até os novos clientes para conquistar, esses novos clientes. E muitas vezes as pessoas confundem um pouco, o marketing e o branding. O marketing é mais comunicação, é menos comunicação do que o branding? O que seria? Qual é a diferença básica para a gente já começar a entender? Que coisa boa ter a oportunidade de responder essa pergunta, Alexandre, porque realmente as pessoas confundem bastante. Começa que a gente tem um conceito com um termo em inglês, o que já é bastante desafiador, especialmente para o pequeno empresário, Sim. Mas se a gente pudesse traduzir para o português, branding significa fazer a marca acontecer. Ou seja, como eu, empresário, quero que a minha marca seja vista. Como eu quero que a minha marca seja percebida. Que grupo de percepções e de impressões eu quero criar na mente, na cabeça e principalmente no coração do meu cliente ou do meu potencial cliente. No fim das contas, branding é criar vínculos emocionais com o meu público. E o marketing, diferente do branding, é uma ciência também bastante importante, mas o marketing são ferramentas, geralmente, que o branding se apropria, então o branding está acima do marketing. O branding se apropria de ferramentas de marketing para se consolidar, para se disseminar, para ser difundido. Ele é um guarda-chuva maior, então, e o marketing está embaixo. Exatamente. Ele utiliza ferramentas de marketing também para criar esses vínculos com o cliente. E isso pode ser utilizado, por exemplo, você ter um bom branding, digamos, da sua empresa, pode ser para qualquer área, seja no setor de alimentos, setor de vestuário, setor hoteleiro, serve para qualquer um? Qualquer área, inclusive para cidades e territórios, mas serve para qualquer área. E o pequeno empreendedor, o empreendedor individual também, é importante que ele faça o seu branding corretamente. É importante que o pequeno empresário entenda que percepções ele quer passar para o seu público. Qual é a personalidade da marca dele? Quais são as vocações? Quais são as características? É importante a gente saber, Alexandre, que nenhuma marca é democrática o suficiente para atender todos os públicos. Não existe. Verdade. A marca que dá tiro para tudo quanto é lado acaba errando, acaba ficando pelo caminho. Então, o branding, ele trabalha com 3 pilares importantes. A personalidade da marca, quem eu sou, qual é o meu DNA, o público e a identidade da minha marca, ou seja, com quem eu falo e como eu falo, e por último, como a minha marca faz, como ela acontece, que são as estratégias, as ações, os projetos, os eventos, as parcerias. Então, são 3 coisas que precisam andar juntas. E como é importante esse posicionamento da empresa, porque imagina você de casa que você quer ir, por exemplo, se hospedar numa pousada, seja num hotel, numa pousada, e você, claro, você tem um estilo de vida e você quer continuar com esse estilo de vida, por exemplo, nesse local onde você vai querer se hospedar, seja na praia, no campo. E aí, claro, essa empresa, essa pousada que vai te receber, ela precisa estar de acordo, com esse seu estilo, ou seja, ela precisa conhecer você um pouco mais. E é justamente essa pousada que a gente vai mostrar agora para o público de casa, que você trabalhou junto com eles também nesse molde do branding dessa marca, é isso? Exatamente, Alexandre. Na verdade, no caso da Pousada dos Sonhos, já foi um rebranding, Porque a Pousada dos Sonhos existe já há algumas décadas, é um meio de hospedagem bastante tradicional em Florianópolis, mas entendeu a necessidade de uma transformação. Então a gente vai ver que transformação é essa
na reportagem de agora, porque você vai entender, né, como é que é essa pousada dos sonhos e como você pode tornar também o seu negócio algo dos sonhos também. Olha só. Vender é um bom negócio, especialmente quando o cliente sai satisfeito. Todos ganham, a empresa lucra, a taxa de retornos aumenta, o setor supera as metas e o negócio expande. Uma das técnicas de venda mais poderosas para operar com sucesso e multiplicar é a venda agregada, também chamada de cross-selling. É um conceito simples, mas a estratégia bem aplicada pode qualificar o processo de vendas e elevar o ticket médio. Nesta pousada, localizada em Jurerê Internacional, em Florianópolis, a venda agregada é uma prática antiga e que traz resultados surpreendentes. Há quase 30 anos, o empreendimento ocupa esse espaço às margens da praia de Jurerê. Eles recebem hóspedes do sul e sudeste brasileiro, além de turistas do exterior que buscam a tranquilidade do local, a beleza exuberante aliada a uma estrutura diferenciada. Mas para alavancar os negócios e aumentar a receita arrecadada, foi preciso investir em novos serviços. É o que explica Matheus Agostini, gerente da pousada. A gente oferece uma experiência incrível de hospedagem e lazer, né, com nossa estrutura, mas a gente sabe que esse cliente, esse turista também quer ter uma experiência gastronômica, também quer ter uma experiência de lazer e outros tipos de experiências, né? E a gente tenta oferecer isso também dentro da própria Pousada dos Sonhos e dos nossos negócios. Por exemplo, a gente sabe que a gastronomia, ela também fala muito da cultura local. E as pessoas, quando vão viajar, gostam de conhecer restaurantes diferentes. Então, o que a gente fez? A gente criou o nosso próprio restaurante, que é hoje o restaurante Alameda, que fica dentro da Pousada dos Sonhos, de frente para o mar. E a gente oferece, como venda agregada, a opção dele fazer uma refeição saborosa, bem montada, uma experiência gastronômica de frente para o mar de Jurerê. Tudo isso fica sempre ao redor do nosso cliente, tanto para gerar uma receita adicional, uma venda agregada, quanto também para proporcionar uma experiência incrível para ele durante a hospedagem. Além de expandir a oferta de produtos e serviços, a pousada investiu na qualificação de seus colaboradores. Por isso, conta com uma equipe focada no atendimento de excelência, uma cultura da empresa e de seus idealizadores. A gente sabe e relembra sempre que a gente não faz nada sozinho, então a gente tem uma equipe aqui de fato maravilhosa, muito dedicada, muito com senso de responsabilidade e pertencimento. A gente tem uma cultura muito forte também e uma gestão muito profissionalizada, né? Além de contar com parceiros muito importantes em diferentes áreas, né? Tanto na parte de gestão, de marketing, de serviços, consultores, que ajudaram nessa trilha da Pousada dos Sonhos dessas empresas. O reposicionamento da marca foi uma outra estratégia adotada esse ano para impulsionar os negócios e crescer no mercado. Parceiros importantes ajudaram a dar uma nova identidade visual ao empreendimento. A gente entendeu, com 30 anos de Pousada dos Sonhos, por exemplo, que a gente queria dar uma agitada na nossa imagem, né? A gente já queria mudar um pouco o posicionamento e a gente foi atrás de um parceiro que tivesse essa expertise, né? E aí a gente encontrou, através do Sebrae, inclusive a Edit, né? Uma grande parceira nossa que nos ajudou nesse processo de rebranding dos nossos 3 negócios. E posso dizer que foi um sucesso, foi incrível, porque pegou tanto o nosso conhecimento de hotelaria, de negócio, de empreendedorismo, né, com o conhecimento específico dessa área de branding, e essa junção aí gerou um resultado incrível para os 3 negócios. A pousada se diferencia pela localização privilegiada, serviços prestados e infraestrutura. São 17 apartamentos, sendo 6 suítes de frente para o mar. Com mais de 10 tipos de serviços, entre eles a realização de casamentos, numa área própria à beira-mar, com capacidade para 110 pessoas. A gente tem o desafio de monetizar o maior
possível desse espaço. Então, o que a gente faz? A gente tem um restaurante, a gente tem nesse próprio restaurante, a gente realiza casamentos. E qual é o nosso posicionamento do casamento? É justamente um casamento de frente para o mar de Jurerê. Então, de novo, é uma experiência diferenciada. A pessoa casa, a gente fala aqui, tendo o mar e o céu como testemunhas. O bom atendimento, a qualidade e diversidade dos serviços ofertados agregam valores aos momentos vivenciados pelos hóspedes e contribui para a prospecção e fidelização dos clientes, que voltam com frequência para viver momentos especiais em meio à tranquilidade e brisa do mar de Jurerê Internacional. A gente tem muitos clientes que retornam e isso é muito incentivado pelos nossos serviços e também pelo que eu falei do reinvestimento. Então você imagina, num ano ele vem, tem uma estrutura boa e todo ano que ele volta tem alguma novidade. Então isso também é importante para trazer novos clientes, mas para trazer o velho cliente, vamos chamar assim, que é tão ou mais importante que um cliente novo. Olha só que bacana, né? Quer dizer, eles tinham, né, o Matheus aqui, que foi o entrevistado, o Matheus Agostini, que é o gerente, né? É o gerente de marketing da empresa, isso mesmo. dessa pousada. Antes ele trabalhava de uma forma e agora ele passou a executar, né, essas dicas também que vocês, juntamente com o Sebrae, dão, né? O que foi mais importante de você identificar no branding, quer dizer, na marca, nessa pousada e que precisava ser modificada para realmente entregar novas oportunidades para esse negócio? Primeiro lugar, Alexandre, foi a compreensão do empresário de entender essa necessidade, né, de transformação. Até porque o mercado evolui com muita constância, com muita recorrência, muito rapidamente. E, consequentemente, as empresas precisam acompanhar essa evolução, essa transformação, né? Então, mesmo um projeto de branding, muitas vezes, ele precisa ser revisitado. Segundo, eles também entenderam, principalmente pós-pandemia, a necessidade de reler quem era o público. Quem era o público que frequentava a pousada, como que nós criávamos um nível de empatia com esse público e quem é o público que poderia ser atingido, mas que por algum motivo a pousada não conseguia trazer. A gente está falando de um lugar paradisíaco que tem um potencial absurdo. Exato, né? Mas às vezes, por exemplo, o processo de comunicação da pousada era deficitário, era de uma outra forma que muitas vezes não chegava naquele público? Não diria deficitário, mas talvez incompleto. Incompleto, né? certo. Acho seria a que melhor palavra. incompleto. De repente, faltava esse entendimento de quais eram as vocações, quais eram as singularidades da pousada. E eu lembro bem que quando nós começamos a fazer o trabalho lá, nós fizemos a seguinte pergunta para os empresários: o que o mundo perderia se a pousada deixasse de existir? Opa, uma boa pergunta. E a resposta a essa pergunta, ela precisa estar na ponta da língua, né? Por parte da empresa. Isso é a resposta para o posicionamento, né, Alexandre? Ou seja, o que é eu me posicionar? É eu entender no que eu sou diferente. O que eu, marca, tenho de único, que as outras não têm. E às vezes é algo muito simples, mas ok, eu preciso entender o famoso diferencial, que é o posicionamento. E o branding começa daí. Né? Se eu sei como eu me posiciono, eu começo a entender melhor quem é o meu público, qual é o tom de voz que eu devo conversar com ele, qual é o estilo de linguagem, a que tipo de tribo ele pertence, quais são os canais de comunicação onde eu devo me comunicar com ele. De repente, para a Pousada dos Sonhos, e foi o caso, não valeria a pena a gente gastar energia, tempo, recursos com alguns canais. Com algumas redes sociais, por exemplo? Com algumas redes sociais, né? Entendi. Eles têm um perfil de público que nós entendemos com o mapeamento de branding, que prioriza alguns canais, que prioriza algumas estratégias quando viaja, quando passa o verão em outra cidade, né? As opções de gastronomia também são diferentes. Então, a partir desse entendimento, da necessidade desse entendimento, é que eu acho que a consultoria fez a diferença para a pousada. Eles abriram o leque, entenderam, né, que tinham que conversar de forma mais assertiva com o público. Não só identificando os canais, mas o tom, a linguagem, o tipo de mensagem,
a estética, o estilo de design, o conceito verbal, o conceito visual, tudo conta. Que legal, né? Até as pessoas às vezes não se atentam, né, para esses detalhes da comunicação, do branding, né? Até o tom de voz pode levar uma, tipo, não, esse daí não estou gostando muito desse atendimento. Tem isso também, né? Tem tudo a ver, né? Quando a gente trabalha a personalidade da marca, uma das primeiras coisas que a gente identifica é os valores da marca, os atributos da marca. O que são os valores? São aquelas crenças que a marca não abre mão. A marca é como uma pessoa. Sim. O Alexandre tem os valores dele, a Gisela tem os valores, eu não abro mão deles. Né? Faça chuva, faça sol, o valor não muda. Atributos são as características, são as singularidades. Às vezes a gente engorda um pouquinho, emagrece, às vezes está mais triste, às vezes está mais feliz. Sim. Então, os atributos mudam, né? Se a gente pudesse fazer uma relação da marca com as pessoas. Então, a gente entendeu isso e começamos a pensar como que a gente vai transformar esses valores da pousada, esses atributos, essas características em verdade. Que tipo de verdade são essas? Materiais gráficos, mensagens nas redes sociais, visual merchandising nos apartamentos, nos quartos, mudança de cardápio, então a gastronomia também importa, até nos drinks, nos drinks nós mexemos, nos nomes dos drinks. E você falou de uma coisa muito interessante que eu acho que grandes redes hoteleiras, por exemplo, exploram bastante isso, que é a conexão emocional. Acho que esse é um ponto-chave, né? Você deve saber muito bem, claro, na Disney, por exemplo, no resort da Disney, eles têm muito disso, né? Que a gente percebe essa preocupação de fazer a conexão emocional do cliente, claro, com os personagens, né, de desenhos e tudo mais, mas com o tema daquele resort. No caso dessa Pousada dos Sonhos também, primeiro que o nome já remete a algo lúdico, Exatamente. Né? Então você trabalhou também esse posicionamento, quer dizer, como que ela deve abraçar os seus clientes. A Disney, sem dúvida, é uma grande inspiração para todos nós que trabalhamos com branding, né? E você citou uma coisa muito importante, Pousada dos Sonhos. Só o nome já manda um tipo de mensagem, certo? Exato. Então, a partir dessa mensagem, a gente criou alguns gatilhos, algumas experiências, algumas estratégias de comunicação, justamente para que nós conseguíssemos consolidar essa conexão com o meu público, que era realmente de realizar sonhos, né? Porque é um sonho a gente estar em Jurerê, numa pousada pé na areia, a gente se sente, né, num bem barco. Na frente do mar, né? Mas como é que eu faço para atrair esse público lá do interior de São Paulo, lá do interior do Paraná, do interior do Mato Grosso, para cá, né? Ele só sabe quando chega. Então, essa mensagem que a gente manda para ele, ela é condição para o sucesso do branding. E a gente precisa ser muito assertivo, né, Alexandre? Porque eu não posso errar. Instagram, sim, não tem uma segunda chance, né? Geralmente a gente não tem segunda chance, né? Especialmente nas redes sociais, onde é tudo muito dinâmico, muito rápido, diria até que muito superficial. Então, essa mensagem, ela precisa comunicar exatamente aquela promessa que eu sei que eu posso entregar, né? Que materializa os meus valores, os meus atributos, as minhas singularidades e o meu posicionamento, ou seja, aquilo que o mundo perderia se eu, marca, não existisse. Olha só. Né? Aliás, a gente tem que fazer essa pergunta para nós mesmos, né? Para a gente melhorar como pessoa também. O que o mundo perderia se eu não existisse? É a famosa revisão de valores, né, Alexandre? Revisão de valores, é verdade. E tu sabes que isso é a primeira pergunta que a gente faz no briefing, né? Para os empresários. Verdade. O que o mundo perderia se a tua marca não existisse? Inclusive, essa é uma dica que eu acho que a gente pode dar para todos os empresários, independente do porte e do segmento. É se fazer essa pergunta. O que o mundo perderia se a minha marca não existisse? Caramba. A resposta, ela tem que chegar. E às vezes não precisa ser uma resposta tão profunda, né? Claro que não. Às vezes uma resposta simples já te dá o gatilho para você melhorar ainda mais o teu negócio, né? Ela só precisa ser legítima, autêntica e verdadeira, porque o público percebe quando não é verdade. Isso é verdade, é verdade. Então, a gente vai fazer uma pausa aqui, conversando com a Gisela Simões, que ela tem muito conhecimento. Há quanto tempo já no Instituto? No Instituto, 12 anos, mas nessa jornada, mais de 20. Mais de 20 já. Então, já tem uma trajetória, né, de sucesso muito grande e pode ajudar muito você também. Então, a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essa questão das estratégias, né, que você pode fazer junto com essa consultoria valiosíssima da Sebrae, justamente para você conseguir vender mais, que é o seu grande objetivo, né? Mas vender, claro, de uma forma que você se sinta bem e também
conecte-se com os seus clientes. Então não sai daí que o Venda Mais volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Venda Mais aqui na TV Inova SC, hoje mostrando uma grande história de sucesso para você, empreendedor, que quer, por exemplo, encontrar novas oportunidades, né, para você vender mais, para atrair mais clientes, sempre olhando, claro, o que você quer, né, transmitir. Qual é a mensagem que você quer transmitir para esse cliente? Qual o posicionamento que você precisa ter, né, de acordo com os seus valores, com aquilo que você acredita ser importante também vender como imagem para o seu cliente. E a gente está nesse bate-papo aqui de muito conhecimento com a Gisela Simões, que é diretora executiva do Instituto de Design, Inovação e Tecnologia, que é o IDIT, conhecido como IDIT. Gisela, a gente já falou um pouquinho, né, sobre o branding, esse conhecimento que as pessoas precisam ter. O Sebrae, na verdade, já tem sempre em mente tudo aquilo que o empreendedor precisa mexer no seu negócio para poder melhorar. Eu queria que você compartilhasse com a gente aqui algumas coisas que você identificou, por exemplo, na Pousada dos Sonhos, que é essa que a gente está mostrando agora, né? O que ela tinha, por exemplo, que precisava mexer? Não só na marca, mas em tudo, né? Às vezes numa acomodação, dentro de um apartamento. Aliás, é uma pousada que tem mais de 30 apartamentos, né? Isso mesmo. O que ela precisava, o que você olhou, né? Que bateu o olho e disse, olha, vamos reformular isso aqui para melhorar a imagem. Um dos objetivos de uma entrega de branding é trabalhar os pontos de contato, as mensagens, né? Então, ponto de contato, Alexandre, é desde a fachada até o tipo de travesseiro que a pousada usa, né? Então, a gente identificou ali uma necessidade, considerando o mapeamento de público que a gente fez, o redesign da marca, da logo que nós fizemos. Nós mexemos em vários pontos de contato. Mexemos na fachada, mexemos na recepção, mexemos no visual merchandising dos apartamentos. Para quem não sabe o que é visual merchandising, é toda a parte estética de design de ambientes dos apartamentos. Deixamos mais leves, com estilo mais praiano. Eles sempre foram muito boas, as acomodações sempre foram excelentes, mas era um pouco austera. Mandava uma mensagem mais corporativa para um ambiente que estava na beira da praia, com o pé na areia. Entendi. Então, veja como, né, é um ponto de contato importante. Eu mando uma mensagem para o meu público que eu estou na beira da praia, mas quando eu subo para a minha acomodação, eu me sinto num hotel corporativo. Opa, Olha só. temos um ruído aí na mensagem. Uma comunicação truncada, que né? não é aquela que deveria. Percebido pelos próprios empreendedores. O que a gente está falando aqui foram justamente oportunidades que eles mesmos identificaram, né? E que nós entramos ali para ajudá-los a resolver. E, de fato, foi o que nós fizemos, né? Então, nós mexemos em toda a parte de design gráfico. É uma parte muito importante de uma estratégia de branding. O design gráfico, que a gente chama de conceito visual e conceito verbal. Então, como materializar aqueles valores, aqueles atributos, aquelas singularidades. O design gráfico é uma ferramenta importantíssima dentro da plataforma de branding para que isso aconteça. Então, mexemos no restaurante. Também. O restaurante também mandava uma mensagem de restaurante mais sério, né? Um pouco mais rígido. As cores não eram cores de um estilo de vida praiano. Então, a gente mexeu em absolutamente Transformou tudo. a Pousada dos Sonhos. Transformou mesmo em sonho. Já era um sonho, né? Agora é um sonho que virou uma realidade muito mais próxima do público que nós queremos estar. Claro. Né? Esse processo de consultoria, na hora quando você chega, né, e precisa transformar tudo isso, como é que acontece na prática? Você chega, chama os gerentes, os proprietários, claro, e aí você passa, por exemplo, para eles primeiro uma visão geral do negócio, o que precisa mudar teoricamente, ali na teoria, e depois parte para a prática, para a transformação mesmo que precisa? Nas primeiras reuniões, Alexandre, a gente já chama a equipe toda. A equipe toda do hotel. Porque o que é importante? É importante a gente entender como que a cultura interna percebe a marca. Quando eu falo de branding, eu só tenho sucesso na implementação se quem está dentro da marca, quem vive a marca, que são os empreendedores, o staff e a equipe,
se eles se empoderarem daquele novo processo, Entendi. se eles incorporarem, né, aquele branding, aquela nova percepção na veia, na rotina, na cultura da marca. Eu não consigo ter sucesso numa estratégia se os empreendedores e os seus times não comprarem a ideia. Então, eles são parte da construção. A gente finaliza sempre o processo de branding, a entrega, fazendo uma nova apresentação para todo o staff, para toda a estrutura, para que eles entendam e incorporem essa nova cultura interna. Quando a gente fala de branding, a gente está falando de cultura interna também. Né? Eu não consigo vender uma mensagem para o meu público se eu não tiver me apropriado dela antes. Exato. Certo? Claro, com certeza. Então, esse time, ele precisa ter muita convicção daquela nova cultura para daí sim a mensagem chegar com verdade, autenticidade no meu público. Exato. Até porque muda também o comportamento, a forma de acolher o cliente, de trazê-lo para dentro da pousada, né? Exatamente. A jornada do cliente também muda, né? Especialmente no ambiente digital. A gente, quando muda o design gráfico, quando muda o tom de voz, o estilo de linguagem, quando reconhece novos públicos, Sim. eu também, ao mesmo tempo, estou propondo novas estratégias de comunicação, certo? Estratégias que nós não tínhamos lançado mão até então, porque eram públicos que nós não tínhamos atingido ainda. Né? Então, por exemplo, o público que é um desafio para quem tem meio de hospedagem em Florianópolis é o público de março a novembro. Né? A gente tem uma questão muito sui generis em Florianópolis, que é do clima. Sim. Não tem o que fazer. Né? Temos aquele verão. Exatamente, não tem o que fazer. Mas a pandemia, ela nos mostrou alguns caminhos, né? Ela nos mostrou algumas novas oportunidades. Isso falando de meios de hospedagem, né? Sim. E Florianópolis é uma cidade que também tem se reposicionado, também tem tentado aí conquistar um espaço de capital criativa e nós nos apropriamos dessa tentativa para conquistar um público para a pousada de março a novembro. Então, a partir do ano que vem, por exemplo, a pousada vai estar aberta todos os dias para o café da manhã. Então, se você mora em Jurerê, se você mora no entorno... Bom, se você mora em qualquer lugar em Florianópolis e quiser tomar um café da manhã à beira-mar, com o pé na areia, a pousada estará de portas abertas. Isso é um outro serviço que a pousada pode prestar para vender mais, no caso, né? E não só com os seus clientes. Exatamente. E para consolidar a sua nova imagem. A imagem e para também. consolidar uma nova reputação. Né? Claro que é um trabalho, né, Alexandre, de médio prazo, não é de um trabalho que vira chave em um mês. Sim. Então, o empresário precisa de resiliência, resistência, frequência, investimento, energia, cultura interna, né, estabelecida. Mas eu sempre digo que o branding ele é um caminho só de ida, né? A gente tem data para começar e não tem data para acabar. Sim. Porque as estratégias, elas precisam ser implementadas passo a passo, né? passo a passo. Até porque depende também de um bom investimento, não dá para ser tão rápido assim. Não existe implementação de estratégia sem investimento, né, Alexandre? Claro que numa estratégia de branding, a gente tem um mapa de estratégia que a gente entrega também, e as estratégias variam de curto, médio e longo prazo e de baixíssimo, médio e alto investimento. Né? E eu sempre falo para os nossos clientes e para os empresários, sai fazendo. Se esperar o melhor momento, o projeto fica na gaveta. A inspiração vem. Né? O momento ideal vai chegar. Sai fazendo. Se a gente ficar esperando o melhor momento... Aí vai deixar passar e acaba perdendo aquele time, né? Exatamente. E branding, ele tem esse perigo, né? Porque é um conceito ainda novo, bastante vanguardista, para alguns autores um pouco intangível. Então, a gente precisa começar a fazer do tamanho da nossa perna, claro, né? Sim. Mas sai fazendo. Só uma curiosidade, quem é que começou, que deu start, por exemplo, para essa consultoria acontecer? O Sebrae percebeu ou o empreendedor mesmo, o dono da pousada, é que procurou o Sebrae? Como é que foi? Nós já tínhamos um relacionamento com a pousada e o nosso relacionamento com o Sebrae também é bem antigo, né, Alexandre? Então, nós apresentamos os dois, né? Fizemos a ponte do Sebrae com a Pousada dos Sonhos, apresentamos alguns outros projetos do Sebrae para a pousada, que estava justamente nesse momento, né, de transformação, e o Sebrae entrou como principal agente, né? Agente investidor, inclusive, o Sebrae tem programas que subsidiam algumas estratégias de inovação, e foi justamente o caso da Pousada dos Sonhos.
Então, nós tivemos o privilégio de fazer essa ponte e fizemos aí um trabalho em conjunto com outras equipes, inclusive, além do IDIT, para deixar a Pousada dos Sonhos ainda mais real e possível. E mais atraente também, né? E mais atraente. Uma coisa que é interessante a gente pensar também, por exemplo, você me contou que a Pousada dos Sonhos tem um pouco mais de 30 quartos, né? Isso mesmo. Vamos supor que tem aí 40 quartos, vamos supor. Para poder vender mais, muitas vezes o empreendedor pode pensar, né? Poxa, eu vou ter que construir mais quartos para poder ganhar mais dinheiro. Mas não necessariamente você precisa construir mais para ter mais clientes ou para... E esse café da manhã já é um passo, né? Que outras opções o empreendedor tem para realmente conseguir aumentar o seu retorno, né? O seu faturamento? De novo, a partir do momento que o empresário ele percebe que a marca é o seu principal ativo, né? Ele começa a entender quais são as oportunidades de agregação de valor. E, consequentemente, quando eu consigo agregar valor à minha marca, criar esses vínculos com o meu público, eu também certamente conseguirei aumentar as minhas vendas, né? Então, no caso da pousada, para ser bem prático, nós mexemos no cardápio e agregamos valor, né, ao cardápio. Nós mexemos nas acomodações e agregamos valor, e aí eu estou falando de valor de marca e valor financeiro, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, aumentou o valor lá de uma suíte master, por exemplo. Eu agreguei valor à minha marca e a marca se sente hoje mais preparada, à vontade para cobrar uma diária maior. Né? A partir do momento que eu consigo fazer essa conexão com o meu público e que eles também conseguiram trazer o branding nessas 3 vertentes que são importantes, né? A personalidade da marca, a comunicação e as estratégias de vendas. As 3 coisas, elas precisam andar juntas. Mexer só na logo não adianta. Entender só o meu público não adianta. Lançar mão de novas estratégias, curto prazo, né? As 3 coisas, elas precisam andar juntas. Isso é branding. Entendi. E com consistência, né? Sempre. Consistência, frequência e planejamento. Tá? Puxa. Então, foi isso que foi feito ali. Eles ainda estão mexendo, né? Teremos nova fachada, teremos nova recepção, teremos novo restaurante. O restaurante também tem nome novo, né? Visual merchandising novo, a parte do deck da piscina também vai ser nova. A consultoria de vocês terminou há pouco tempo? Pouquíssimo tempo, tem 45 dias talvez. 45 dias? Puxa, então eles ainda estão transformando, Fase né? de implementação. E no meio da confusão, né? Porque agora começa a altíssima temporada para eles. Sim, mas exato. seguimos fazendo. Imagina, passo agora a passo, dezembro, janeiro. Pousada lotada até a Páscoa. E quando você faz, por exemplo, toda essa transformação, né? Você faz a consultoria e tal, já dentro de uma temporada de verão, isso é positivo também? A gente pode considerar que é válido fazer ou teria que ter feito, por exemplo, durante o inverno? Eu acho que depende muito, né, Alexandre, do caso, mas eu acho que sempre é válido a gente se adaptar à condição do empresário, né? Como eu te disse, assim, eu estou convicta de que não tem o melhor momento. Ah, certo. Tem que sair fazendo. Na hora que der... Quando for possível, a gente, equipe de trabalho, que já tem alguma experiência, se adapta ao momento do empresário, né? O interessante de um meio de hospedagem em Florianópolis é que se você está na altíssima temporada, você entende o que são as oportunidades, os desejos e as possibilidades com aquele público de temporada. E quando você está fora da temporada também, que é um público diferente, um público mais escapista, né? Que não faz questão necessariamente de entrar no mar, mas se contenta com estar à beira-mar. Mas são públicos diferentes, né? E isso também é uma dica importante, assim, que eu acho que a gente pode dar e que foi justamente o caso da pousada. Não temos só um tipo de público. Nós temos, no caso da pousada, o público que é turista, que é de temporada, que vem para a praia, mas nós temos outros públicos fora de temporada. Nós temos, inclusive, o público que é morador de Jurerê, que é morador do entorno, morador de Florianópolis, que não tinha sido percebido ainda pelos empresários. Olha só. E passará a ser a partir desse projeto de rebranding. Então, bacana, tem hein? várias possibilidades que uma plataforma de marca ou de branding consegue mapear e enxergar. Que legal. E você já terminou, então, a consultoria, né? Porque você já entregou tudo. E
Por exemplo, agora, daqui para frente, o Sebrae, ele sempre entra em contato também, e você faz essa ponte, né, junto com essas acomodações, com outras pousadas, para que esse trabalho seja contínuo também em outras localidades aqui de Florianópolis, região? O Sebrae tem um pós-venda excelente, né? Então, a ideia é que haja essa manutenção do plano de trabalho, porque na entrega está um plano de trabalho ou o mapa da estratégia, como a gente chama no branding, né? Então, outras equipes de trabalho entram para implementar a estratégia X, a estratégia Y. Então, tem lá a estratégia digital, estratégia de design e arquitetura, estratégia de jornada do cliente. Então, o Sebrae tem vários times que podem apoiar a marca, a Pousada dos Sonhos ou qualquer outro pequeno negócio, a dar essa manutenção, esse apoio na implementação das estratégias. Isso serve para a Pousada dos Sonhos, mas para qualquer outro pequeno negócio, tipo de negócio que também tenha essas oportunidades, esses gargalos e que precise de um suporte. Que bacana. Olha, hoje a gente recebeu uma aula aqui da Gisela Simões, né, sobre branding, sobre você olhar mais para o seu negócio e ter em mente, né, qual é a essência daquilo que você quer transmitir, né, para o seu cliente. É fundamental. É por aí. Muitíssimo obrigado, Gisela Simões, que agradeço. diretora executiva do Instituto de Design, Inovação e Tecnologia, o IDIT. E também, claro, consultora do Sebrae, né? Sim. Muito obrigado pela tua participação você, Alexandre. aqui. Obrigada. Obrigado a você também. Aliás, se você gostou de todo esse conteúdo aqui que a Gisela passou para a gente, é só você agora direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no vídeo, para você ser direcionado já diretamente para todo esse material e todo o suporte que o Sebrae tem, não só, né, para pousadas, mas para todo tipo de empreendedor. Tá certo? Não esquece, então, de acessar o QR Code e ter acesso a ainda muito mais informações. O Venda Mais de hoje termina aqui, mas você continua na nossa programação aqui da TV Inova SC. Até lá!